O vasto mundo inteiro não é mais do que a imaginação do homem empurrada para fora. Devo qualificar isso dizendo que o mundo fora do homem está morto, mas o homem é uma alma viva, e responde ao homem, mas o homem está profundamente adormecido e não sabe disso. O Senhor Deus colocou o homem em um sono profundo, e enquanto ele dorme o mundo responde como em um sonho, pois o homem não sabe que está dormindo, e então ele se move de um estado de sono onde ele é apenas uma alma viva para um estado desperto onde ele é um espírito que dá vida. E agora ele mesmo pode criar, pois tudo está respondendo a uma atividade no homem que é a imaginação. O corpo eterno do homem é toda imaginação, esse é o próprio Deus. Blake. Recebi 3 maravilhosos relatos de casos na última terça-feira, e posso descrever melhor o que quero dizer contando um deles. Aqui está esta senhora dirigindo para o leste na Sunset e ela para em Laurel Canyon. Um ônibus está à sua direita, e então ela vê esta pequena senhora idosa vestida de cinza que está correndo diagonalmente pela rua no trânsito, tentando pegar aquele ônibus. O motorista do ônibus a vê, mas ele sai, deixando-a na rua. A senhora, que me contou esta história, me disse que sentiu compaixão por esta senhora idosa, mas ela não estava em uma faixa onde ela poderia dar uma carona a ela teve que sair com sua linha quando o sinal mudou. Ela disse a si mesma: eu darei uma carona àquela senhora do mesmo jeito. Então, na imaginação, ela abre a porta do carro e a deixa entrar. Então, ainda em sua imaginação, ela ouve a senhora lhe dizer que ela vai encontrar alguns amigos a algumas quadras de distância e que se ela tivesse que esperar por outro ônibus, ela tem medo que eles não a esperem. A senhora no carro continuou essa conversa imaginária e levou talvez meio minuto até que ela se sentisse satisfeita com isso. 4 quarteirões à frente, quando ela parou novamente para um sinal, alguém bateu na janela do carro, e aqui está uma pequena idosa ofegante com cabelos grisalhos vestida de cinza. Minha amiga abaixou a janela e a pequena senhora disse: perdi meu ônibus. Você pode me dar uma carona? Amigos estão me esperando e quando virem que não desço do ônibus, eles podem ir e me deixar. Minha amiga deixou entrar no carro e então 6 quarteirões adiante a pequena senhora disse: lá estão meus amigos. E agradece ao motorista e sai. Agora aqui está uma senhora que eu digo que está acordada. E posso lhe dizer que no céu houve alegria porque alguém chamado pecador, somos todos pecadores, pois todos estamos errando o alvo, e o alvo é despertar, descobriu que o mundo inteiro é responsivo ao que estamos pensando. Ela não podia realmente dar uma carona para a primeira mocinha, então ela fez isso na imaginação, e então ela vê essa outra senhora idosa e lhe dá uma carona. Aqui ela está encenando seu drama imaginário, e 4 quarteirões depois, quando o sonho é concluído, essa velhinha bate na janela do carro. Em sua imaginação, ela deu uma carona para uma mocinha de cabelos grisalhos vestida de cinza. Importa se era a senhora atrás no último ponto de ônibus ou essa senhora vestida de cinza? Todos estão respondendo ao que estamos fazendo em nossa imaginação. Não há mundo externo que seja realmente vivo. Ele depende, para a sua vivacidade, da atividade do homem que é uma alma viva. O homem nomeou os animais, os pássaros, as árvores, tudo. Deus se tornou homem como uma alma viva, mas ele teve que esquecer que era Deus para se tornar homem, e agora o homem tem que se tornar um espírito que dá vida, onde ele sabe que tudo é uma atividade imaginal. Ali, naquela esquina onde aconteceu a primeira parte desse pequeno drama, metade dos que testemunharam repreenderam o motorista do ônibus por não ter esperado pela velha senhora, e a outra metade disseram que ela era uma idiota por ter corrido para a rua. Esta senhora no carro poderia ter reagido assim, pois o sonhador não sabe que está sonhando. É somente quando acordamos que eles sabem que estão causando o sonho, ou mesmo tiveram um sonho. A senhora no carro viu apenas alguém que não conseguiu realizar um objetivo, então ela encenou uma cena para ela, sugerindo que ela o havia realizado. E 4 quarteirões depois ela encontra uma velhinha que lhe diz as palavras exatas que ela tinha ouvido em sua imaginação. Seu sonho imaginário se desenrola em detalhes. Um sonho desperto é cristalizado no mundo. Reais são os sonhos dos deuses, enquanto eles lentamente passam seu prazer em um longo sonho imortal. Quando o homem desperta completamente, ele sonha seu prazer, e tudo responde enquanto ele sonha.
Achamos que tudo no mundo é completamente independente da nossa percepção dele, mas a coisa toda está morta. Eu vejo e encontro, mas a coisa toda está morta, congelada. Então eu começo uma atividade dentro de mim e então o mundo que estava morto se torna vivo, mas sem saber que estou fazendo isso, estou profundamente adormecido e então a coisa toda toma conta e se torna um pesadelo. Mas devo manter o controle e saber que depende de mim. O mundo é resposta infinita e a coisa que o torna vivo é a alma viva chamada homem genérico, masculino, feminino. E então Deus se teceu no cérebro desse homem genérico, e então ele dorme. À medida que o homem começa a despertar, ele controla e assume o controle, e não é mais uma vítima de sua visão, então ele tem controle de sua atenção. Todos são livres para criar seu mundo como quiserem, se souberem que a coisa toda está respondendo a ele. Em Lucas 13, nos é contada a história de 5 galileus que foram assassinados por Pilatos. E ele misturou o sangue deles com a oferta deles, etc. E a figura central dos evangelhos que é a sua imaginação desperta diz aos seus seguidores: vocês acham que esses 5 eram piores pecadores do que os outros? Eu lhes digo: não. Mas, a menos que se arrependam, todos vocês igualmente perecerão da mesma maneira. Aqui, em um nível, achamos que eles mereceram, assim como aqueles que viram a cena na Sunset BLVD, diriam. Ela mereceu, atravessando a rua daquele jeito. Nesta história em Lucas, somos informados de que um homem pecou no passado e foi morto por Pilatos. Não tem nada a ver com isso. Então Jesus perguntou a eles: vocês acham que os 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram piores criminosos do que os outros que moram em Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas, a menos que vocês se arrependam, todos vocês também perecerão. Neste nível do sonho as pessoas pensam em se vingar. É um sonho de confusão e as pessoas estão se reativando, mas o homem tem que despertar e se tornar um ator. Neste nível presente o homem está sempre refletindo a vida, sem saber que ele é a causa de tudo o que observa. Mas quando ele desperta do sonho e então se torna um ator. Que porcentagem teria feito o que essa senhora no carro fez? Eles teriam reagido ou se banqueteado com o fruto da árvore do bem e do mal. Eles teriam tido uma reação violenta, e então teriam tido uma resistência violenta deste universo morto. Mas essa senhora faz seu sonho e a coisa toda acontece exatamente como ela imaginou, até mesmo o número de blocos. Você pode quase pensar que ela fabricou aquela velhinha de cinza, mas eu lhe digo que tudo vem em resposta à nossa própria atividade imaginal maravilhosa. Você pode ser qualquer coisa neste mundo, mas não pode saber ou esperar que aconteça a menos que você haja. Se você reage com base no passado, você continua no mesmo padrão. Para ser o homem que deseja ser, você deve criar a cena, como esta senhora fez, e o mundo inteiro será convulsionado se isso for necessário para que isso aconteça. Não há outro poder além de Deus, mas Deus teve que esquecer que ele era Deus neste estado de sono, e então ele desperta e conscientemente determina as condições que ele quer no mundo. Então, mais uma vez eu digo a esta senhora: os anjos se alegraram com o seu despertar, e, digo isto sem orgulho, eles também se alegraram porque eu cumpri minha promessa de que viria e despertaria este adormecido no mundo dos homens. Pois eu também tive que esquecer tudo para me tornar homem. Pois quando alguém vai e depois retorna, ele tem que esquecer tudo para se tornar homem. Pois quando alguém vai e depois retorna, ele tem que esquecer tudo, mas ele promete que cumprirá sua promessa e ajudará o homem a despertar. Então a alma viva se torna um espírito que dá vida, e então cria. Levem isso a sério. Não passem por isso sem seu sonho ser encenado. Essa moça levou 30 segundos para encenar seu drama e outros 60 segundos para realizá-lo. Vocês dizem a si mesmos: deve levar tempo. Que horas? Leia Coríntios 1 versículo 18, eu poderia ir diante dos homens com todas as palavras de sabedoria, mas saber apenas uma coisa, a cruz. Para os sábios é loucura, etc. O que é a cruz? Pense nisso sob esta luz. Você começou, aparentemente no ventre de sua mãe e termina no túmulo. Você não tem, mas você tem essa imagem. Olhe para a linha horizontal da cruz como tempo.
intersectando esta linha vertical e chame isso de estados infinitos, como a escada de Jacó. Em qualquer seção do tempo, posso subir ou descer. O tempo está fluindo e o estado com o qual estou identificado ainda se desenrola. Então, enquanto estou sentado no meu carro, posso me mover para cima e encenar um drama. Eu atuei e permaneci naquele estado. Ele se desenrolou. Levou 60 segundos. Existem estados infinitos cruzando a linha do tempo. Nós nos tornamos um com um certo estado e ele se demonstra em fenômenos reais. Todos aqui, não precisa levar mais de 30 segundos para provocar uma mudança de estado. Como seria? E você nomeia seu desejo. Permaneça nesse estado, e esse estado, com a passagem do tempo, se desdobrará em seu mundo. Você não faz nada a respeito depois de entrar no estado, pois o exterior deve se mover pela compulsão do poder interior. Esta pequena senhora de cinza teve que vir até o carro do meu amigo. Cada detalhe daquele ato imaginário aconteceu. Por que não? O universo é uma resposta infinita. Quando você sabe que não há ninguém no mundo inteiro que possa te abalar, porque ele é uma sombra. Eu vi o mundo inteiro morto, completamente congelado, e então eu permiti que algo dentro de mim começasse e tudo se tornou animado. Então você se faz 1 milhão de perguntas. Quem sou eu? Do que se trata? Por quê? Tudo aqui está respondendo à atividade imaginal dentro do homem. Quando alguém que está doente fica bom, quando alguém que é cego passa a enxergar, isso é um milagre maior do que o que essa senhora contou. Ela está acordada. Se você faz fortuna, isso não significa nada. Todas as honras dos homens em um estado de sono são como nada. Você deve arrepender-se. Não tem nada a ver com o chamado julgamento de Deus. É apenas um sonho e o homem está reagindo ao sonho e ele não sabe que ele é o sonhador e está causando todo o sonho. O significado literal da palavra grega traduzida como arrepender-se significa uma mudança de mente. Não tem nada a ver com o quadro moral. As igrejas introduziram isso, mas não tem nada a ver com isso. Não me importa o que um homem fez, se ele mudar de ideia neste significado da palavra arrepender-se, as coisas mudarão, pois ele estará então na linha vertical dos estados. Ele está em um ponto nos estados. Existem estados infinitos e devemos aprender a distinguir entre o estado e o indivíduo que ocupa o estado. Mas agora posso mudar e me mover para outro estado. Posso, no tempo, fazê-lo em uma fração de segundo e subir na linha vertical dos estados. Então, eu venho, apenas para ensinar a cruz, disse Paulo. Eu me erguerei dentro de mim mesmo e ignorarei o estado anterior, e dentro de mim assumirei que as coisas são como eu quero que sejam. Se eu permanecer fiel, a passagem do tempo as revelará. Então, Blake disse. A eternidade está apaixonada pelas produções do tempo. Eu lhe digo, nunca deixe ninguém convencê-lo de que, por causa de suas realizações passadas ou seu estado atual no mundo, você não pode mudar sua posição se elevando dentro de si mesmo, e então ver o mundo inteiro responder. E eu quero dizer agora. Então, eu lhe digo que esta senhora está acordada, a criança está acordada nela, o propósito da vida é despertar. Se todo o vasto mundo ou a humanidade adormecida a achasse importante, ela se sentiria lisonjeada? Se em um sonho todos a elogiassem e então você acordasse e descobrisse que era tudo um sonho, você se sentiria lisonjeado? Um sonhador coloca uma medalha em outro sonhador, e eles não sabem disso. É somente o despertar que é importante. Despertar e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus está em você ativa como sua própria imaginação, e sua vontade é realizar o estado imaginal. Realizar algo novo como esta senhora fez ou manter algo para manter no ser, ou deixar as coisas irem que você sente que não são amáveis. Eu farei tudo isso e apenas agirei e pararei de reagir. Então todo o livro, a Bíblia, se torna vivo. Deixe todos os homens sábios zombarem dela ou tolerarem. Deixe-os alcançar a lua ou as estrelas, eles estão todos mortos.
Nada vive fora do homem. O homem é a alma viva, transformando-se lentamente em um espírito que dá vida. Mas você não pode contá-lo, exceto em uma parábola ou metáfora para excitar a mente do homem para fazê-lo sair e provar isso. Deixe o bem e o mal e coma da árvore da vida. Nada no mundo é falso se você quiser que seja verdade. Você é a verdade de tudo o que percebe. Eu sou a verdade, e o caminho, a vida revelada. Se eu não tenho nada fisicamente no meu bolso, então na imaginação eu tenho muito. Mas isso é uma mentira baseada em fatos, mas a verdade é baseada na intensidade da minha imaginação e então eu a criarei no meu mundo. Devo aceitar fatos e usá-los como o que devo imaginar? Não. É-nos contado na história da figueira. Ela não deu frutos por 3 anos. Um disse: corte-a e jogue-a fora. Mas o guarda da vinha alegou não. Quem é a árvore? Eu sou a árvore, você é a árvore. Nós produzimos ou não produzimos. Mas o guardião disse que cavaria ao redor da árvore e a alimentaria, ou a adubaria, como diríamos hoje, e veria se ela não produziria. Bem, eu faço isso aqui toda semana e tento fazer a árvore, você, eu, produzir. Você deve suportar tudo o que deseja. Se você quer ser feliz no casamento, você deve ser. O mundo é apenas uma resposta. Se você quer dinheiro, consiga. Tudo é um sonho de qualquer maneira. Quando você acorda e sabe o que está criando e que está criando isso é uma coisa diferente. O maior livro é a Bíblia, mas ela foi tirada de uma base moral e é toda choro e lágrimas. Parece quase implacável como nos é dado no Evangelho, se tomado literalmente. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, e não tem nada a ver com moral. Você muda de ideia e permanece nesse estado alterado até que ele se desenrole. O homem pensa que tem que se livrar de algo, mas é Deus dormindo em você como uma alma viva, e então renascemos como um espírito que dá vida. Fazemos isso aqui nesta pequena sala de aula chamada Terra ou além do túmulo, pois você não pode morrer. Você pode estar dormindo além do túmulo. Eu os encontro constantemente, e eles são exatamente assim. Os mesmos amores e os mesmos ódios. Nenhuma mudança. Eles passarão por isso até que finalmente acordem, até que parem de reagir e comecem a agir. Não leve essa história de ânimo leve que eu contei a você esta noite. Leve-a a sério. Hoje à noite, quando você estiver dirigindo para casa, faça uma cena. Não importa o que seja. Esqueça o bem e o mal. Faça uma cena que implique que você tem o que deseja, e na medida em que você for fiel a esse estado, isso se desenrolará em seu mundo e nenhum poder poderá pará-lo, pois não há outro poder. Nada é independente da sua percepção disso, e isso vale para aquele grande filósofo entre nós que ainda afirma que tudo é independente do observador, mas que o observador tem certos poderes. Não é assim. Nada é independente do observador. Tudo é queimado quando deixo de contemplá-lo. Pode existir para outro, mas não para mim. Vamos tornar nosso sonho nobre, pois o mundo é uma resposta infinita a você, o ser que você quer ser. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.